Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 19 de dezembro, estamos encerrando hoje a terceira semana do Advento. E o evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, versículo do 5 ao 25, e diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava ao lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebidas fermentadas, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria do justo, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-lhes esta boa notícia. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, encerrando nessa terceira semana do Advento, o Evangelho nos fala, aqui em Lucas,
sobre a origem de João Batista, como realmente nasceu esse grande homem, esse grande profeta que preparou a vinda de Jesus. Então, mostra aqui que seu pai Zacarias, um homem de Deus, um sacerdote, sua mãe, já de idade, os dois de idade avançada, considerada estéril, foi anunciado pelo anjo Gabriel, mais uma vez, que ela teria um filho. Ao momento, Zacarias duvidou dessa mensagem e, portanto, como um certo castigo, para realmente ele se meditar, ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel. Então eles saíram daquela humilhação. Era uma humilhação um casal daquela idade não terem filho. O casal que não tinha um filho era realmente partia por zombaria de muitos. Humilhação, como a própria Isabel falou aqui nesse texto do Evangelho. Então eles passaram por tudo isso e foi concretizado mais uma vez a ação de Deus na preparação da vinda do Salvador. Foi preparado o nascimento de João Batista, aquele grande homem que se preparou, aonde vivia trajando roupas de peles de animais, comendo insetos, gafanhoto, totalmente desprendido das coisas do mundo, vivendo apenas para a sua pregação, que era para pedir ao povo a conversão. Ele batizava com água e dizia: eis que alguém virá depois de mim, que vai batizar com fogo, com Espírito. E quando Jesus, antes de iniciar a sua caminhada, antes de começar a sua trajetória, que ia o levar até a morte de cruz, ele foi de encontro a João Batista, também receber o batismo no Rio Jordão. Então, quando João Batista se depara com Cristo, ele diz: eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E apontava: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Olha como é linda a história da salvação. Como Deus preparou nos mínimos detalhes toda essa trajetória de Cristo Jesus. E prepara também a cada um de nós. Deus está preparando a nossa trajetória durante essa vida aqui terrena. Mas para isso nós temos que abrir nossos ouvidos para a palavra, acolher cada vez mais tudo aquilo que Ele nos fala. Senão, nós não vamos escutar, nós vamos sempre duvidar, como duvidou Zacarias, da grande força que Deus tem sobre cada um de nós, do grande amor que Deus tem por todos nós. É nisso que nós devemos confiar, que nós não estamos sozinhos. Nós temos um grande Pai, Deus lá no céu, que nos ama profundamente. Vamos retribuir um pouco desse amor, acolhendo, nos amando mutualmente, acolhendo nossos irmãos. Não basta dizer que nós amamos a Deus e não conseguimos amar os filhos dele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.